Depressão não é viver no passado e ansiedade não é viver no futuro. Nas duas condições a pessoa sofre no presente. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal e já dê aquele like. Pessoal, essas frases, elas são muito frequentes. Para de viver no passado que a sua depressão acaba. Pare de viver no futuro que a sua ansiedade acaba. Que bom que fosse assim, mas não é realidade. E por que existem essas frases? Na verdade, isso é uma super, hiper, mega simplificação de um problema complexo. Vamos pegar a depressão, por exemplo. A tristeza é uma emoção que todos nós experimentamos e a tristeza faz com que a gente fique mais reflexivo, com que a gente volte a nossa atenção para questões das nossas vidas, a gente reflita mais e naturalmente a gente vai para o passado e começa a refletir sobre o nosso passado. Baseado nisso, considerando que a depressão é uma tristeza, o que está errado, depressão não é só tristeza, aliás, existe depressão até sem tristeza. Depressão é uma síndrome que envolve uma série de aspectos, uma série de processos mentais, dentre eles o pensamento, dentre eles o humor, mas não é um único. A gente tem alterações do humor, como eu falei, a gente tem a perda do interesse, a anedonia, a perda do interesse nas atividades que antes eram prazerosas. Existe depressão que a gente vê a anedonia e você conversa com a pessoa, ela nem relata tristeza, ou seja, uma depressão sem tristeza. Perda do peso, lentificação, a pessoa fica mais lenta. Além disso, uma sensação de cansaço, de fadiga, de perda de energia. Perceba que a gente tem alterações no corpo, o sono está alterado, a alimentação está alterada, o metabolismo está alterado, sentimento de culpa, de inutilidade. Então perceba que é uma série de processos que estão envolvidos, entre eles o pensamento. E aí sim, muitos pacientes depressivos têm um pensamento que tem uma tendência a fazer uma reflexão e a fazer uma reflexão mais para o passado, mas isso é um dos aspectos do transtorno. E a pessoa muitas vezes, por conhecer só ele e achar que esse é o problema, ela fala: ora, para de viver no passado que os seus problemas acabam, que a sua depressão acaba. Talvez porque o deprimido ele manifeste esse aspecto do pensamento fica um pouco mais evidente para alguns, mas é muito mais do que isso. Depressão é uma síndrome que a gente tem alterações na forma como eu vejo o mundo, na forma como eu me vejo, na forma como eu vejo os outros. A gente tem alterações neuroquímicas, ou seja, a gente tem alterações de funcionamento cerebral, ele costuma estar prejudicado, alterações de neurotransmissores, enfim. Então é muito mais do que isso, pessoal. Da mesma forma, na ansiedade, quando eu falo que a ansiedade é viver no futuro, eu dou a impressão que é só isso, que o transtorno é só isso. É fato que se a gente pegar o pensamento e a atenção de um paciente ansioso, esse pensamento e essa atenção normalmente está visitando o futuro. Mas a gente tem alterações, por exemplo, numa estrutura cerebral chamada amígdala, mesmo quando o paciente está dormindo, essa estrutura costuma funcionar um pouco a mais do que aquelas pessoas que não têm um transtorno de ansiedade. Então a gente tem processos cognitivos, mas a gente tem também processos fisiológicos, ou seja, coração acelerado, tremor, onda de calor, sensação de falta de ar, tontura, boca seca. Uma série de sintomas físicos estão presentes nos transtornos de ansiedade. Então é muito mais do que só o pensamento. O pensamento é um dos aspectos. Outro problema de pensar dessa forma é a gente desconsiderar a importância do futuro e a importância do passado. Viva o presente intensamente, esqueça, viva só o presente. Essa capacidade de planejar e organizar o futuro, ela é extremamente importante. Da mesma forma, visitar o passado, aprender com os erros do passado, refletir sobre o passado, isso também é importante. Então, o que a gente tem que combater são os exageros. Viver sempre no futuro ou viver sempre no passado é um pouco problemático, mas viver intensamente o presente também é complicado. Tudo é uma questão de equilíbrio. Frases como essas, como a gente viu, embora representam uma parte pequena, talvez no transtorno de ansiedade, uma parte até mais importante do transtorno, está longe de explicar um transtorno tão complexo.
O pensamento é um dos aspectos. O pensamento é uma função cognitiva, ou melhor, um processo cognitivo. Mas ele não é o único. Além dos processos cognitivos, a gente tem os processos afetivos, ou seja, as emoções, os sentimentos, o humor. A gente tem aspectos comportamentais e a gente tem aspectos fisiológicos. Depressão não se resume a viver no passado e ansiedade não se resume a viver no futuro. Se você pensa dessa forma e principalmente se você fala isso por aí, pare de falar imediatamente, porque você está piorando a vida de muitas pessoas. Se você não é inscrito ou inscrita, se inscreva aqui no canal.